Mais um vídeo aqui. Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês, por quê? Porque uma construtora vive de obra e a gente estava muito aqui, muito trabalho, muita correria aí, correndo para poder entregar obra, fim de ano, aquela loucura. A gente tentou estabelecer uma data limite para entregar todas as obras e aconteceu várias coisas no meio do caminho que impediram e virou uma bola de neve. E nesse vídeo aqui eu vou falar para você um item que eu já tinha aconselhado aqui nesse canal para que você tivesse cuidado, para você não cair nesse erro, e eu caí nesse erro. Então, se você já está acostumado aqui, já está assistindo os vídeos, pode já deixar seu gostei aí. Agora, se você é novo no canal, guarda esse like aí, que se chegar no fim do vídeo você vê que valeu a pena, e você deixa o like aí pra gente, para ajudar o canal, beleza? Bom, o erro é o seguinte, eu já tive um vídeo aqui que eu falei que quando você pega mais obras, não necessariamente você ganha mais. E muitas vezes o que acontece é que aumenta a margem de erro e você acaba, no final das contas, ganhando menos. Só que, o que aconteceu? Eu, aqui no escritório, eu e o Lucas, que é meu sócio, a gente fez algumas ativações assim de campanha para reforma, né? Reforma de apartamento novo ou apartamento que estava aí já antigo, a pessoa vai se mudar e faz o orçamento com a gente. E o que acontece? A gente conversou com muita gente. Eu acho que eu cheguei a mandar por volta aí de uns 30 orçamentos, por aí, 20, na faixa dos 20 a 30 orçamentos eu cheguei a mandar no intervalo assim de 30 dias, mais ou menos. Então, o que acontece? Muitas pessoas ficaram aguardando receber o apartamento, aguardando analisar outras propostas e tudo mais. E aí, quando foram fechar, meio que fechou tudo junto. A pessoa fala assim, olha, beleza, o orçamento aprovado, vamos dar continuidade aí na proposta, vamos lá, que dia que vocês começam, né? E a gente, quando a gente fez o orçamento, a gente estava numa fase que nosso fluxo de trabalho permitia que, por exemplo, a gente fechou o orçamento hoje, daqui 3 dias já tem gente lá iniciando a sua obra, fazendo a parte de demolição, proteção de piso ou demolição completa e assim por diante. A gente já tinha uma equipe que já estava meio de stand-by ali, que já dava para começar. E a gente firmou esse compromisso com as pessoas justamente porque a gente não sabia quem ia fechar. Então, quem fechasse tinha esse nosso compromisso aí de iniciarmos a obra bem rápido, no terceiro dia já está iniciando. Qual foi a questão? A gente fechou 5 obras ao mesmo tempo, praticamente. No intervalo assim, de 2 meses, a gente fechou 5 obras e acabou que tumultuou muito, porque o fluxo seria assim, demolição, 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 demolição. Aí enquanto você estava, a galera da demolição ia saindo de uma obra para outra, ia iniciando o do revestimento, ia iniciando outras etapas, e assim o rapaz do revestimento finalizava aqui, já ia para outra, e esse ciclo seguia. Chegou no fim do ano, a gente estava com 5 ceramistas diferentes, né? Cada um em uma obra. E aí, cara, começou a acontecer de imprevistos mesmo, sabe? Coisa de filme. Só para você ter uma ideia, a gente trouxe um rapaz de outro estado, pagamos a estadia, deixamos ele perto ali da obra, pagava o Uber para ele ir e voltar e tudo mais. Ceramista ele. Esse ceramista estava sem documento e só com o celular no bolso.
Sexta-feira, foi embora da obra, beleza. Segunda-feira, cadê o cara? Não apareceu. Foi atravessar a rua, a moto pegou ele, quando ele acordou, já não tinha documento, não tinha celular, não tinha nada, ficou no hospital como indigente. E a gente louco procurando. Esse cara ficou quase 15 dias desaparecido e a gente visitando hospital, necrotério, cara, a família ligando e a gente correndo com as outras obras e tendo que lidar com essa situação. Aí a cerâmica atrasou dessa obra por conta disso também. E aí teve que, cara, foi muito complexo. Então, o tema desse vídeo assim, para sempre ficar mantendo aqui, é: quanto mais obra você tem, maior é a sua possibilidade de ganho, só que você também não consegue ficar 100% do tempo em todas as obras. Então, quanto menos você está presente na obra, mais desperdício, digamos, acontece. Desperdício de tempo mesmo. Por exemplo, você vai contratar uma diária para a pessoa fazer a demolição. Quando você está presente, é um rendimento. Quando você não está presente, o cara vai lá, mexe um pouco mais no celular. Se ele estiver meio cansado, ele vai dar se ninguém estiver olhando ali o horário do almoço dele, ele dá uma estendida. Se ninguém estiver olhando, ele sai um pouquinho mais cedo, chega um pouquinho mais tarde. E esses minutos geram outras diárias e quando você vai ver, atrasa o cronograma. Então, essa parte de não estar presente 100%. Aí, para que isso não acontecesse, a gente contratou mais outro rapaz aí que já estava finalizando a engenharia. Contratamos ele como um auxiliar de engenharia, que ele é como se fosse um encarregado da obra ali para a gente. Só que nem isso foi o suficiente, porque ele não tinha tanta experiência assim também, e acabava que a gente tinha que ainda estar muito presente, não dava simplesmente para, por exemplo, ó, entreguei a obra aí na sua mão, você já dá conta de fazer tudo. Ele, por falta de experiência também dele, e a gente também já tinha contratado ele sabendo disso, que ele não era o cara mais experiente do mercado, mas isso também acabou que alguns trabalhos tiveram muito retrabalho. E esse é o segundo ponto também. O primeiro ponto é que o cronograma tende a se estender quando você não está ali, né? Que fala que é o olho do dono que engorda o gado e é real. E a questão de retrabalho. E retrabalho é custo novamente. O dono da obra, por exemplo, o dono da obra vai te pagar X e tá a pintura do apartamento. Se tá tudo pintado, aí vem o eletricista e suja, vai ter que vir um pintor de novo para limpar. Esse pintor, quem que vai pagar esse pintor? A gente, que a gente está contratando. O dono da obra não vai pagar novamente porque durante a obra sujou, né? Então acabou que houve retrabalhos. Essa parte de cerâmica acabou atrasando a gente. E aquilo que era para ser uma solução, pegar mais obras, mais gente trabalhando e tudo mais, você ajudando também, né? Que, querendo ou não, quando a gente pega uma obra, todas as famílias que estão ali, né? Todos os pais de famílias que estão na obra, eles estão levando sustento para suas casas, né? A gente não é algo que só é lucro, pelo contrário. A gente tem obra que a gente ficou num baita de um prejuízo e todo mundo que trabalhou recebeu. Então, é muito importante também, a gente estava com aquela ideia de pegar mais obra também para manter essa equipe sempre trabalhando, não deixar o pessoal parado, até porque se ficar parado, tiver outra pessoa, essa outra pessoa tiver serviço, ele vai pegar e vai começar a trabalhar com essa outra pessoa. Então, o que acontece? Começou a dar esse retrabalho. Então, o prazo ficou mais longo, aí houve retrabalho. Consequentemente, o que não mudou? O que não mudou na obra foi o preço final da obra. Retrabalho é diferente de serviço extra. Serviço extra você pode cobrar. Retrabalho, você ficou no prejuízo. Se você colocou um ceramista, o cara fez a cerâmica e deu errado, quem que vai ter que arrumar? A gente. Então teve uma obra aí que
a gente, só para refazer, foi muito dinheiro, fora que a gente tinha sido contratado só a mão de obra e teve que trocar material. E a gente aqui a gente assume a responsabilidade. Colocamos um ceramista, o ceramista não fez um bom trabalho, vai ter que arrancar a cerâmica? Quem que vai comprar essa nova cerâmica? A gente. Quem vai comprar a argamassa? A gente. O custo desse retrabalho a gente assume. Isso é bom? É bom. Para o cliente é bom? É bom. Para o nome da empresa é bom? É bom. Para nós, já é mais difícil. Por quê? Porque tudo que passa sai do lucro. Então teve uma obra que fugiu muito, 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 muito mesmo. Ao ponto de uma obra comer o lucro de mais duas. Então, para todo mundo que trabalhou, recebeu tranquilo, só que eu e meu sócio, praticamente, a gente trabalhou em 3 obras sem ganhar nada. Então, de uma certa forma, aquilo que eu já tinha falado, não por uma questão de experiência, eu falei por questão de lógica em outros vídeos, agora também tem a questão da experiência junto, né? Então, a gente paga, em certo modo, a gente pagou para aprender algo que a gente já sabia, né? Mas também foi um teste para a gente. Então, por exemplo, pegar muitas obras ao mesmo tempo não é algo que a gente está fazendo. Pegar a obra com margem muito apertada também não estamos mais fazendo dessa forma. E o outro ponto é pegar a obra com morador dentro, que também uma dessas obras o morador estava, né, os moradores estavam, e é muito complexo isso, porque pensa comigo, você comprou um bolo, fez o Pix do bolo, tal dia vai chegar o bolo, aí chega o bolo lá para você. Beleza, comeu o bolo, pô, poderia ser mais fofinho, poderia ser mais molhadinho, beleza, cada paladar tem seu gosto, você pode ser que você não goste de 100%, mas ok, o bolo foi entregue. O ruim é fazer obra na casa da outra pessoa, é como se você estivesse fazendo o bolo na casa do seu cliente. Então você dá margem para a pessoa falar assim, nossa, mas é esse leite que você está colocando? Nossa, mas é essa quantidade de farinha? Nossa, mas você não acha que está mexendo muito? Ah, será que o forno está muito quente? Ah, será que o forno está muito frio? Nossa, desse jeito vai ser diferente. Então, assim, opiniões e mudança de projeto acontece muito quando você está fazendo a obra com gente morando. Fora que é estressante. Por mais que você, e a gente fez isso, né, fez essa ressalva várias vezes, no sentido assim, poxa, se você tiver a oportunidade de ficar em outro lugar, é melhor. Porque se você ficar aqui, é pó, é barulho, é o pessoal, é um entre e sai das pessoas e tudo mais. Fora que assim, no cronograma, todo cronograma, existem algumas folgas. Pô, se o cara vai fazer em 5 dias, às vezes você pode colocar 7. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, fechou dentro do cronograma. Ah, o cara não deu para ir, ou até assim, o cara foi eficiente, o cara finalizou antes do que previa. E aí o que acontece? Se você está em uma obra normal, pode ser que um dia ou outro não tenha ninguém na obra, porque está dentro dessa janelinha, dessa folga que é super normal ter em cronograma. Agora, quando a pessoa está morando dentro da obra, não ter alguém lá significa que você está abandonando a obra, que você, assim, é difícil o cliente entender que, poxa, por que não tem ninguém aqui? Ou por que só tem uma pessoa? Por que só tem duas? Então, isso tudo acaba atrasando e tumultuando, opiniões durante a execução acabam atrapalhando também. Então, por conta disso, a gente aqui da Territária, a gente não faz mais obra com o morador lá presente 24 horas, não tem como. Eu já tinha pego uma obra onde era uma reforma de 2 banheiros, o rapaz estava lá, só que aí ele... Assim, a casa já estava completa, só que ele não estava lá, ele não passava o dia lá, não dormia lá e tudo bem. A gente protegeu tudo, deixou só o caminho ali de passagem, deu para trabalhar, na hora de limpar, entregamos tudo bonitinho, tudo limpinho, tiramos tudo, não deu problema de nada. Mas assim, pegar muitas obras na expectativa de manter a equipe trabalhando não foi saudável para a empresa.
entendeu? Então, aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo se transformou realidade na prática para mim, porque isso aconteceu. Então, a minha expectativa agora, que é assim, quando virou o ano, eu ainda estava com as obras que era para ter entregue ano passado e não tinha finalizado. Então, janeiro e até agora, né, a gente entregou algumas e outras ainda estão algum detalhezinho ou outro para finalizar, mas assim, praticamente janeiro voou para mim, porque completamente focado em resolver todos os problemas. É assim, chegou um momento que eu não estava mais gerenciando obra, eu estava gerenciando crise, né? Gerenciamento de crise é você presente 24 horas, o dia inteiro, toda a sua atenção ali. Então, janeiro voou, não consegui gravar nada, não consegui postar nada no Instagram. Tenho várias obras com antes e depois que não postei, mas essa é a realidade. A realidade é essa. Não adianta querer abraçar o mundo. Ou até no sentido assim, a gente não fez isso nem por ganância, porque se a gente tivesse feito isso por ganância, a gente tinha fechado orçamentos mais caros. A gente fechou mais na expectativa de manter a equipe sempre trabalhando. Mas isso não foi o melhor caminho. Então, espero que essa minha experiência tenha aberto seus olhos aí. Pode ser que você esteja passando por isso, ou se você nunca passou, avalie, né? Tenha essa experiência que eu estou compartilhando aí como sua também. E se você viu que esse conteúdo vale a pena e você não tinha deixado o like lá no começo, se inscreve, deixa um like aí. Só o fato de você ter assistido até o final já tem ajudado bastante o canal, tá bom? Então, eu espero, né, que agora a pressão agora deu uma diminuída, porque deu para correr atrás do tempo perdido, agora já está um pouco mais tranquilo para ir administrando, tem obra que já foi zerando, então cada obra que zera tira a pressão, vai ficando mais tranquilo de trabalhar. Então a minha expectativa é que durante as próximas semanas aí eu tenha mais vídeos postados, não só apenas de experiência, mas falando algum detalhe de obra, alguma coisa mais específica, contratação de pessoas e por aí vai. Fechou? Tamo junto, que é o Bruno da Territar e até o próximo vídeo.